Olá, pessoal, bem-vindo à nossa nona e última aula de aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico, aqui do seminário John Dagg. Nós vamos hoje falar sobre aprender com as nossas falhas. Aprender com as nossas falhas. Se você já esteve envolvido em ministério por mais de 5 minutos, você sabe que nós vamos falhar. E como que nós podemos aprender com as nossas falhas nesse processo? Vamos orar e aí a gente começa então esse assunto importante, urgente, eu espero que edificante para a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós podemos recorrer ao Senhor em meio às nossas falhas. São inúmeras. Algumas têm a ver com pecados nossos e outras têm a ver com o anseio de uma mudança que não ocorre. Ajuda-nos a entender isso bem, a descansar o nosso coração, ainda que aprendemos ah, com tantas falhas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, sobre falha no aconselhamento. Deixa eu trazer para você uma definição de falha no aconselhamento. Definição, então. Quando a pessoa que você tem a oportunidade de ajudar não faz as mudanças que Deus quer que ela faça. Bom, como que eu sei que Deus quer que ela faça essa mudança? Porque está escrito na palavra de Deus, não é? Seja alguém abandonar a ira, seja uma reconciliação conjugal, seja a vitória sobre a ansiedade, seja qual for a situação que você está lidando, você tem já informações bíblicas expressas, reveladas, diretas, claras, de que Deus quer que a pessoa dê esse passo, mas ela não dá. Você tem essa oportunidade para ajudar e ela não dá. Como é que a gente processa isso? Esse que é nossa questão aqui nessa nossa última aula juntos aqui. Lembremos que os melhores conselheiros já tiveram aconselhados que falharam, tá certo? Então isso não é um problema comum, ou melhor, isso não é um problema exclusivo seu, é um problema muito comum, né? Então considere, por exemplo, né, os primeiros aconselhados de Deus. Eu sei de todo um plano soberano, de todos os decretos divinos, mas não deixa de ser uma perspectiva que nós precisamos avaliar, né? De que a ministração da palavra de Deus, do conselho divino, nem sempre é a mudança que nós temos expectativa e boa expectativa baseada, inclusive, na vontade revelada de Deus. Existem os decretos do Senhor, como, por exemplo, Adão e Eva, que receberam o conselho de Deus. Eles receberam um conselho, instrução de Deus, era muito claro o que eles deveriam fazer, mas eles não fizeram. E aí? Né? Como é que a gente processa isso? Né? A mesma coisa, o filho de Adão e Eva, Caim, né? Em que o Senhor o confronta e diz: olha, você precisa, né, dominar o seu desejo. E o que ele fez? Ele deu vazão ao desejo dele, ele matou o seu irmão. Né? Houve uma falha, né? Havia uma expectativa da mudança de Caim e essa mudança não aconteceu. Como é que a gente processa isso? Né? Não só isso, né? E a gente vê também toda a história do povo de Israel, né? A maneira como o povo de Israel endureceu a cerviz, né? A despeito do conselho do Senhor. E aí nós temos o ministério da palavra encarnada, Jesus, né? Os casos de aconselhamento do ministério de 3 anos de Jesus. Durante seu ministério, né? A forma como ele interagiu, né? E demonstra lá, por exemplo, com Lázaro, né? Em João 11, as pessoas não entendiam. Olha, se você tivesse aqui, né? As suas irmãs, né? Se você tivesse aqui, não teria morrido, né? Depois de tudo aquilo que Jesus havia aconselhado, ainda não tinha uma compreensão dos propósitos do Senhor e o que ele haveria de fazer. Né? A coisa fica pior quando a gente pensa no jardim, não é? Tanto a figura de Judas quanto de Pedro, né? A incredulidade dos discípulos, né? Judas traiu Jesus, né? Pedro negou Jesus, né? Os demais fugiram, deixando Jesus sozinho no jardim, né? E também o nosso dia a dia mostra, né, como as falhas fazem parte. Eu tenho certeza que mesmo que você não tenha um ministério estruturado ou formalizado em termos de aconselhamento, você já tentou ajudar pessoas e descobriu falhas nesse processo, né? Viu que elas não mudaram como você entendia que deveria mudar. Então, antes de tudo, né, ao reconhecermos de que essas falhas são comuns,
No nosso caso agora, e excetuando o caso do conselheiro Deus, Jesus, né? Nossas falhas devem nos motivar a um exame, autoexame sério e honesto. Um autoexame sério e honesto. Por quê? Porque existem muitas variáveis que podem estar influenciando o seu aconselhamento e até mesmo negativamente. Principalmente o perigo está nessa influência negativa, como por exemplo, um pecado pessoal que não esteja relacionado com o aconselhamento. Você pode ter um pecado pessoal não confessado, algo habitual ou recorrente, que não tem nada a ver com o processo de aconselhamento. Isso está afetando o seu aconselhamento. Porque é uma atividade espiritual, certo? Vamos lá para o Salmo 66, versículo 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, o momento em que Deus não escuta nossas orações. Por quê? Porque eu estava contemplando a vaidade, estava longe dos caminhos do Senhor. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Diz assim o texto: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você encobre, você não confessa, você não vai prosperar. Prosperar é você não vai ser abençoado, ter os seus pés firmados dentro daquele que o Senhor planejou para você, né? Projetou para todos nós. A coisa pode ficar um pouco mais específica, como por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Seu aconselhamento está patinando, e olha a razão. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Né? Então, orações interrompidas porque o marido, que é conselheiro e é pastor, não vive a vida comum do lar. Olha aí, pecado pessoal que não esteja relacionado ao processo de aconselhamento, né? Ou lembre ainda de Josué capítulo 7, o caso de Acã, a batalha que Israel foi frustrada, né, diante da cidade de Ai, porque havia pecado no acampamento. Josué havia se apropriado, desculpa, Acã havia se apropriado de coisas que o Senhor já tinha dado ordens expressas de não fazer. Pegou uma capa babilônica, alguns pedaços e peças de ouro e prata, e assim a, a coisa afetou a batalha de Israel, né? Então, pecado pessoal que não esteja relacionado ao aconselhamento. Diante de falhas, né, não se martirize, não fique se revolvendo em culpa, mas não deixe de fazer um autoexame sério e honesto. O Senhor está mostrando coisas no meu coração, né? E é fascinante, porque se você simplesmente for lidar com isso, para que o seu aconselhamento comece a fluir, você não está lidando com isso, com a motivação correta. As coisas são interligadas. É o nosso relacionamento com o Senhor. Pode ter a ver também com o pecado pessoal relacionado ao aconselhamento, como, por exemplo, falta de amor. Falta de amor ao aconselhando, né? Traduzido às vezes por indiferença. E às vezes cansado, você está cansado, cansado de uma série de coisas e começa a faltar amor, você não está engajado, né? A gente falou já no começo do curso, principalmente, né, de que enquanto no mundo secular existe esse distanciamento entre terapeuta e cliente, no aconselhamento bíblico existe um relacionamento afetuoso, um envolvimento, um relacionamento adequado, apropriado, com vistas a ministrar a palavra de Deus, certo? A indiferença, idem, cobiça, né? Você está lá e você está cobiçando ou a pessoa, né? Até apetites sexuais, ou você está cobiçando o que ela tem, né? Isso terrível, essa cobiça, você está engajado num pecado ao invés de estar disposto a servir pessoas, né? Fofoca, participando de fofoca, às vezes preguiça. Preguiça é a negligência de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, né? E aí você está com preguiça. Preguiça porque aconselhamento eu vou dizer para você, dá trabalho.
Às vezes, a nossa mente é fácil justificar horas de preparo de um sermão, onde algumas dezenas de pessoas vão ouvir, mas dedicar horas para o entendimento de um problema para ajudar alguém dá preguiça. De mãos dadas com a mediocridade, né? Uma postura medíocre, de pouco engajamento. E isso leva a, ou ainda, ira, né? Ira, impaciência, né? Ira, impaciência. Às vezes você fica irado com um tipo específico de pecado, né? Então, gente que, olha, quando eu vejo gente envolvida com álcool, alcoolismo, eu lembro de coisas que eu vivenciei em casa, eu não quero isso, não quero ter parte com isso, eu tenho ódio disso, né? E você fica irado, fica impaciente, né? Existem certos aspectos de pouca paciência para isso, sabe? Eu não quero lidar com isso, né? Você não é chamado a lidar com pecados, você é chamado para amar pessoas, a ser um representante visível do Deus invisível, a mostrar Cristo em tudo aquilo que você faz, né? Então são coisas para considerar. O pecado pessoal não relacionado ao processo de aconselhamento, pecado pessoal relacionado ao aconselhamento e tem a necessidade de crescermos na metodologia do aconselhamento. Às vezes a coisa não é efetiva porque você não é um bom comunicador da própria palavra, não maneja bem a palavra. E não só maneja bem a palavra, mas você não faz uma boa exegese das pessoas. Não é interessante isso, não é? Exegese das pessoas. Não faça só a exegese do texto, mas uma exegese das pessoas, aprendendo a ouvir. Ouvir. Na aula anterior a gente discutiu sobre isso. Considere essas coisas. A importância de ouvir. Não só ouvir, mas ter foco. Foco, né? Ter direcionamento. Uma coisa que fez muita diferença no meu processo de treinamento em aconselhamento foi estruturá-lo, preencher relatórios, né? Parece um negócio tão frio, parece um negócio assim, ah, não, mas eu não, mas me ajudou demais a ter foco, a saber o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo, né? Então considere isso, né? De desenvolver algumas perguntas, né? Ah, fazer uma pesquisa tem inúmeros livros de aconselhamento que têm essas sugestões de relatórios, né? Para que você tenha foco, tomar notas, crie um sistema de anotação, né? Eu particularmente gosto de usar o aplicativo Evernote, né? Eu tenho aquela versão paga e ela me possibilita abrir o aplicativo em várias plataformas, né? Seja no meu computador, para escrever mais rápido, no meu celular, para uma consulta, caso eu esteja consultar, né, as minhas anotações, caso eu esteja em algum lugar longe do meu computador, e até mesmo no meu tablet, né? Então, ajuda demais, né? Você ter um sistema de anotação que lhe ajude, né? Um conhecimento prático das escrituras, às vezes a gente ganha muito conhecimento teológico, né? A gente é capaz de defender essa doutrina, mas a gente não entende como na prática ela é vivida, né? Então considere isso, né? De crescer no conhecimento prático das Escrituras, a fazer melhor perguntas. Eu quero fazer melhores perguntas, né? Então, aprender, né, a habilidade de fazer perguntas, etc., né? Ter coragem para confrontar, né? Coragem para confrontar as pessoas. Às vezes falta isso. Acho que, em particular, eu lutei, ainda luto muito com isso, de fazer uma confrontação, especialmente quando você está lidando com sofredores que estão reagindo de uma forma pecaminosa. A pessoa já tem um monte de problema, mas ela está reagindo de uma forma pecaminosa. Eu comecei a encontrar muita dificuldade em confrontar pessoas nessa situação, né? Até que você faz uma leitura mais atenta do livro de Jó e vê que o que acontece com Jó é justamente isso. O Senhor demonstra sua compaixão confrontando, não afrontando, mas confrontando Jó em meio às suas justificativas, às suas racionalizações. O próprio Senhor o confronta, né? Então, comece a prestar atenção como é que você vai crescer em coragem para confrontar, né? Ou envolver outros aspectos da igreja, ligar as pessoas ao serviço, né? Às vezes o aconselhamento é algo de curto prazo, mas você não vai ter bons resultados se não tiver uma estratégia de médio e longo prazo, em paralelo. Alguém que está com a imunidade baixa e fica gripado. Você vai ter que lidar com a gripe em si,
né? Seja o vírus causador, você vai ter que lidar com isso. Se for uma origem bacteriana, não for uma gripe, mas for algo que está evoluindo para uma pneumonia, né, o médico vai ter que atacar essa questão. Mas se trata de uma imunidade baixa, você também precisa ter uma estratégia de médio e longo prazo. Essa pessoa tem hábitos saudáveis, ela come bem, ela descansa bem, ela tem tempo para desestressar, a rotina dela é estressante, né? Ou seja, outros aspectos da igreja entenda como algo vital para a saúde espiritual de alguém, né? Então ela tem isso, então você vai ter que envolver isso, tá bom? Obviamente, oração. Como é que você ora para o seu aconselhando, né? E não simplesmente para que as suas circunstâncias mudem, mas você pega depois, né? Tem o livro do D.A. Carson chamado A Reforma Espiritual. Se você não leu esse livro, você precisa ler. O Carson ele faz uma análise das orações do apóstolo Paulo. Fascinante como muitas coisas que o apóstolo Paulo ora, e ele ora movido pelo Espírito Santo, não são coisas presentes em nossas próprias orações pelas pessoas a quais nós aconselhamos, né? E deixe com que isso eduque o seu coração para orar certo, né? Também a habilidade de alcançar o coração. Isso se dá muito por meio de perguntas, né? O livro Uma Nova Visão, de David Powlison, da editora Cultura Cristã, tem um capítulo sobre perguntas, perguntas raio-x, que vai muito ajudar você a pensar coração, né? O livro do Paul Tripp, Tim Lane, Como as Pessoas Mudam, também da editora Cultura Cristã, pode ajudar bastante você no entendimento dessas coisas, né? A ter uma perspectiva de coração. Por que o coração? Porque o coração é do coração que procedem as fontes de vida. Se a mudança não acontece ali, não tem mudança. Nós queremos crescer com a habilidade de desenvolvermos melhores tarefas. Melhores tarefas. Nós fizemos esse ponto, né? Quando falamos de dar tarefas. Tarefas não são simplesmente um checklist, né? Mas o ponto é continuar expondo às pessoas ou a palavra de Deus, desculpa, a palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus no seu âmbito tanto de pensamento quanto de comportamento, ok? Então, faça esse exame. Pense, pecado pessoal não ligado ao aconselhamento, pecado pessoal ligado ao aconselhamento e a necessidade de crescer na metodologia do aconselhamento. Ok? As falhas, de uma forma geral, falhas no aconselhamento, elas devem nos lembrar que somos criaturas frágeis e finitas. Nada como uma falha no aconselhamento, no ministério. E por falha, lembremos, né? Quando as pessoas não fazem, não mudam na maneira como nós entendemos que Deus quer que elas mudem. Nada como uma falha no aconselhamento que não nos lembre da nossa condição frágil e finita. As falhas, então, testemunham e nos lembram de nossas próprias falhas pessoais. Um lembrete disso, né? E de uma certa forma, né? Não diretamente ligado, mas tem muitos princípios que ali aludem ao que nós estamos falando aqui. É a experiência do apóstolo Paulo, quando ele ora para que Deus remova o espinho na carne, né? E esse espinho na carne, o Senhor diz: olha, não. E ele aprendeu a força na fraqueza. Ele aprendeu, ele encontrou prazer nessas coisas, alegria nessas coisas, né? Porque as suas falhas pessoais, a sua fraqueza pessoal lembrou da força do Senhor. Que seja assim conosco também. E que Deus nos mantenha no nosso. Eu não sei com relação a você, mas olhando um pouco para o meu coração e o pouco que eu conheço do meu coração, se eu não experimentasse falhas, eu ia ser um cara muito mais arrogante, né? Olha, eu sei como faz, eu sei como acontece, eu sei. Essas coisas nos lembram da nossa dependência do Senhor, né? Nos lembra que nós somos conselheiros imperfeitos. Essa que é a realidade, né? E essas falhas, elas criam um cenário, elas criam um pano de fundo para nos lembrar a regozijar quando outros são bem-sucedidos. Assim, quando experimentamos falhas, lembremos, né? Lembremos das vitórias do passado, lembremos de que um dia o sol vai clarear. Passou, caso uma situação bem-sucedida, lembre, Deus agiu de graça, nem sempre foi assim. Louvado seja o Senhor por isso.
Então, mesmo no momento em que nós estamos no tatame, deixando de desfrutar da transformação que poderia ser, lembremos de que Deus é gracioso e Ele está operando, certo? Amém? Bom, o que nós vimos ao longo dessas 9 aulas? Nós começamos trazendo uma definição de aconselhamento como uma, ah, uma ministério particular da palavra de Deus. Nós vimos isso ligado tanto ao conceito de o poder da palavra de Deus, que cria, né, transforma o caos em ordem, como também da representação visível do Deus invisível que culmina em Cristo Jesus. Isso é o que nós vimos na primeira aula. Ainda dentro de convicções, nós falamos sobre suficiência das Escrituras. Ela é suficiente para fazer algo, ela é suficiente para ensinar algo, ela é suficiente para nos ajudar a enxergar algo. Ela ilumina os nossos olhos, ok? Então, para aquilo que Deus lhe chamou, o homem de Deus é perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3,17. Aí nós falamos sobre mudança, com uma visão clara sobre coração, o que a Bíblia fala sobre coração e o processo de mudança. Tanto usando a metáfora das duas árvores, não é? De Lucas capítulo 6, 43 a 45, Jeremias 17, de 5 a 8, assim como esse processo descrito em algo que eu tiro, renovo e revisto. E aí nós falamos dos 6 elementos chaves do aconselhamento. A importância de envolvimento, a esperança, coleta de dados, interpretação, instrução e dar tarefas. Aí nós olhamos para crises, como que a palavra de Deus nos instrui, nos equipa para lidar com crises. Falamos sobre a importância de crescer como um bom ouvinte. E aí sim, falamos sobre aprender com as nossas falhas. Bom, muito ainda poderia ser dito sobre aconselhamento, mas eu espero que isso dê para você um mapa, que dê para você um encorajamento para continuar crescendo, tanto em convicções acerca da prática da palavra de Deus, quanto processos baseados na prática da palavra de Deus, como tópicos especiais, conforme você vai aprendendo mais e mais. Eu encorajo você a se tornar familiarizado com o site www.conselhobiblico.com. Maria Cecília é uma bibliotecária que está por trás desse site e ela categoriza inúmeros recursos na área de aconselhamento que estão disponíveis, tanto em inglês quanto em português, para você, grande maioria ali, completamente de graça, que você pode ter acesso. Também www.abcb.org.br, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, que tem cursos de formação na área de aconselhamento e assim como outras instituições, tanto no meu próprio perfil, quanto Sacha Mendes, né, @Sacha Mendes, quanto o canal de YouTube, eu deixo alguns recursos ali. No site Sacha Mendes você tem outros cursos que de repente podem ser úteis na sua caminhada para crescer como conselheiro bíblico que maneja bem a palavra de Deus. Ok? Eu quero encerrar esse tempo então orando por você. Eu espero que tenha sido uma jornada útil para honra e glória a Deus, do nome de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade de caminharmos, ainda que por meio da tecnologia, tirando um pouco da nossa interação, mas não da nossa reflexão. Eu peço a Deus que tudo aquilo que foi dito seja pensado. Aquilo que porventura não veio do Senhor, que caia no esquecimento. Aquilo que veio do Senhor, que fique gravado nos corações. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.